Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje nós entramos na aula e no capítulo 12 da adoção. Nós já vimos na aula passada sobre o capítulo da justificação e anteriormente vimos o capítulo da vocação eficaz. Temos trabalhado esses aspectos da salvação que temos em Cristo e aí, então já dissemos que quando Deus nos justifica por meio daquilo que Cristo faz, e os méritos de Cristo agora são os nossos méritos, porque Cristo carregou a nossa culpa naquela cruz. Nós falamos que Deus não somente nos declara justos diante do tribunal divino, dizendo que nós agora não temos mais condenação, nós não carregamos mais culpa, e sim agora toda a justiça que é de Cristo passa a ser a nossa justiça. Mas ele não simplesmente diz para você, pra gente, né? Então, ó, agora saiam do tribunal, vocês foram justificados, mas não estejam na minha presença, não tenham um relacionamento comigo, porque, né, afinal de contas, eu tive que matar o meu próprio filho para que vocês fossem salvos, né? Para que vocês fossem declarados justos. Mas não fica apenas uma relação de um juiz para com aqueles que foram perdoados e salvos, mas esse juiz, pensa, nós traidores do reino, traidores desse juiz. E aí, quando ele vai nos julgar, ele não somente nos perdoa, nos livra da punição eterna, nos livra de pagarmos por aquilo que fizemos, né, pela traição a esse rei poderoso, mas ele vai lá e ele nos chama para morar no seu palácio. Ele chama para a gente morar na sua casa. E não somente isso, ele nos chama de filhos, ele nos adota e agora nós podemos chamá-lo de pai. É sobre isso que essa doutrina da adoção fala. Não somente apenas fomos declarados justos por um rei, por um soberano, por um juiz, mas também nós somos adotados por ele. Nós agora fazemos parte da família. E isso é muito estranho. Isso é tão maravilhoso que é muito estranho pra gente. Como pode um amor tão grande desse, que não somente nos perdoa, mas nos chama para perto, nos chama para um relacionamento de amor? E a confissão diz: todos os que são justificados, tá? E só os justificados, é Deus servido em seu único filho Jesus Cristo e por ele, por causa dele, fazer participantes da graça da adoção. Então, por meio daquilo que o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, fez, então Deus nos adota na sua família. Por causa dele, por meio dele, porque nós, por meio daquilo que Jesus Cristo fez, somos justificados. E esses que são justificados, na sua totalidade, também são adotados por Deus. Por essa graça, e graça aqui é justamente porque nós não merecemos, nós não fizemos nada para Deus nos adotar, Deus não achou a gente bonitinho, Deus não achou a gente bonzinho, nada disso. Então, por meio dessa graça, desse favor imerecido, esses que são filhos adotados, justificados, são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Algum destaque aqui? Não é verdade que todos são filhos de Deus. Não é verdade que todos são filhos de Deus. A gente costuma ouvir bastante isso e às vezes acaba falando também ou acreditando, mas isso não é verdade. São aqueles apenas a quem o Pai elegeu, que chamou, que justificou, esses por quem Cristo deu a sua vida, é que tem a graça de serem chamados filhos de Deus e, portanto, gozam da liberdade e privilégios que são próprios daqueles que são filhos de Deus. Inclusive, tem uma vez eu cheguei cansado do trabalho e aí eu falei que eu queria assistir um filme, né, e comer alguma coisa no sofá, não lembro exatamente o que que era, mas eu disse assim, né, eu também preciso descansar, né, alguma coisa assim, afinal de contas eu também sou filho de Deus, né? Falei meio brincando assim, mas falei. E aí a minha esposa chegou e disse assim: então sobe na cruz. Você é filho de Deus, mas o que o filho de Deus fez foi subir na cruz. Então, ao invés de a gente ficar só enfatizando os privilégios, né?
mas o verdadeiro e maior Filho de Deus, né, o Filho legítimo de Deus, nós somos adotados, né, embora não seja por isso menos legítimos, mas o Filho de Deus morreu numa cruz. Né? Esse foi o privilégio dado a ele para que nós nos tornássemos seus cordeiros, né, seus irmãos, filhos de Deus. Então, por conta daquilo que Cristo fez na cruz, como Filho de Deus, nós somos então adotados e temos privilégios e temos liberdades que são próprios e que são conquistados para nós por conta daquilo que Cristo fez, né? Então tem sobre si o nome deles e recebem o espírito de adoção, né? Nós temos enviado para nós esse espírito de adoção e nós temos acesso com confiança ao trono da graça. O mesmo acesso que uma criança tem, filha de um rei, né? Todo mundo que quer ter acesso a um rei não pode entrar na presença do rei a hora que ele quiser. Né? Não pode chegar lá, atormentar o rei no meio da noite. Ninguém pode ter acesso a um rei a hora que ele quiser. Mas um filho tem condições, né, conforme o pastor americano Tim Keller fala, um filho pode acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo d'água. É esse tipo de acesso que um filho tem à presença do rei. E nós temos esse tipo de acesso a Deus, porque nós somos filhos. E temos confiança que podemos chegar ao trono da graça, porque é o nosso Pai que está sentado nesse trono. Então nós, os filhos, somos habilitados a clamar Abba, Pai, uma expressão em hebraico que significa paizinho, que denota relacionamento íntimo, pessoal, próximo. O próprio espírito da adoção, o espírito de Deus habitando em nós, ele nos capacita, ele nos habilita a nós chamarmos a Deus de paizinho, de pai. Não é apenas um Deus distante, não é um Deus apenas grande, fora da nossa realidade, mas é um Deus presente. É um Deus que se faz parte da nossa família, é um Deus a quem podemos nos achegar como um pai. Essa é uma doutrina muito preciosa para nós cristãos. Isso nos conta o Evangelho de uma maneira maravilhosa, porque Deus nos adota como filhos e filhos jamais precisam merecer serem filhos. Filhos jamais precisam obedecer para continuarem sendo filhos. E isso vai ter importância em outros capítulos que veremos, quando a gente vai falar sobre a perseverança daqueles que creem, né? Uma vez que são salvos e alcançados por Jesus, que jamais decaem dessa posição, porque como filhos, independente de quão erremos, nós continuaremos sendo sempre filhos. E o que motiva a nossa obediência aos nossos pais não deve ser um medo de deixarmos de ser filhos, e sim uma certeza e uma gratidão de que somos amados graciosamente como filhos, é que nos faz querer obedecer. E quando nós invertemos essa ordem, nós ferimos os nossos pais. Quando queremos obedecê-los para que eles não nos deixem de ser nossos pais, nós estamos os ofendendo. E fazemos da mesma maneira com Deus. Deus nos amou primeiro, Deus nos aceitou na sua família. E Ele espera sim obediência nossa, mas por gratidão. E não para que alcancemos algum status, e não para que nós conquistemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Porque esse status já foi conquistado por meio de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. E por isso podemos chamar nosso Deus de Paizinho. E esses filhos de Deus são tratados com comiseração, ou seja, são tratados com compaixão pelo Pai. Protegidos, como um pai protege o seu filho. Providos, como assim como um pai provê aquilo que é necessário aos seus filhos. Mas também por ele corrigidos, como por um pai. Ou seja, o pai ele não apenas ele provê, não apenas ele protege, mas um pai ele também corrige. Um bom pai corrige aos seus filhos. E por mais que Deus tenha nos declarado justos, ele continua ainda vendo sujeiras em nós que precisam ser extirpadas. Nós precisamos ser santificados, como veremos no próximo capítulo. Mas nós somos chamados filhos de Deus e temos os privilégios de sermos corrigidos, protegidos,
providos por Ele, como um pai faz. E nunca abandonados. Né? Como eu já mencionei há pouco, nós jamais somos abandonados por um pai, independente do quão desobedeçamos a esse pai. Claro que nós não vamos querer fazer isso, porque esse é um pai de extrema bondade e amor, mas nós vamos errar, nós vamos cair e precisamos ter a certeza de que seremos corrigidos por um pai. Inclusive, essa é um dos grandes sinais de que somos filhos, é se somos corrigidos por Deus. Porque não temos um pai que não nos ama, o autor de Hebreus diz. E um pai que ama disciplina o filho. E se não temos recebido a disciplina do nosso Pai, então isso pode ser uma evidência de que, de fato, não somos filhos de Deus. Ainda não entendemos e não recebemos a Cristo como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso irmão mais velho. Mas então, aqueles que são verdadeiramente filhos nunca serão abandonados, nunca cairão da posição de filhos, mas eles são selados para o dia da redenção. Eles são marcados, eles são selados no sentido de que a e isso, esse objeto, essa carta, isso que está sendo selado, vai chegar ao destino final. Então nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. E nós herdamos as promessas como herdeiros da eterna salvação. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós herdamos as promessas. Nós herdamos a salvação e todas as riquezas daquilo que foi conquistado por nós por Cristo, nós somos herdeiros. E que maravilhoso é essa compreensão, essa doutrina, quão maravilhosa ela é. E que também, da mesma forma como eu falei em aulas anteriores, nós não poderemos ler e não podemos ler um parágrafo curto como esse, embora a Bíblia fale bastante sobre esse tópico da adoção e seja muito rico, sem terminarmos adorando a Deus, louvando a Deus não apenas como um rei distante, não apenas como um juiz, não apenas como um salvador, mas aquele que é nosso Pai. E um Pai que ocupa essa função de uma maneira perfeita, nos amando, nos corrigindo, provendo, protegendo. Tudo aquilo que um bom pai faz, Deus faz muito melhor, faz de maneira perfeita. E nós não podemos terminar esse capítulo de outra forma que não adorando a Deus, louvando e agradecendo e reconhecendo, assim como Jesus nos ensinou naquela oração, que nós nos aproximamos de Deus, reconhecendo que antes de tudo Ele é o nosso Pai, Pai nosso que está nos céus. Está nos céus, governa sobre tudo e todos. Está distante em um aspecto, mas ao mesmo tempo tão próximo, com acesso tão fácil que podemos chamá-lo de paizinho. Não temos um horário, não temos um local específico. A qualquer momento, em qualquer lugar, podemos chamá-lo de pai e ele certamente estará nos ouvindo e pronto a nos atender quando pedimos segundo a sua vontade. Essa é a doutrina da adoção, então louve a Deus por isso e até o próximo capítulo.